Irmãos, abra sua Bíblia em Gênesis, por favor. Primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 12. O chamado de Abraão. Gênesis, capítulo 12. Livro do Gênesis, capítulo 12. De 1 a 9. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que lhe haviam adquirido, e as pessoas que lhe acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra, ali edificarei. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e lhe invocou o nome. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Amém. Ó Pai, nós clamamos em nome de Jesus, que nos dê, ó Pai, discernimento para entender a Tua palavra, disposição para obedecê-la. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu não sei se aconteceu isso com vocês, mas aconteceu isso comigo. Quando eu me converti, eu olhava para os personagens bíblicos e os via muito distante de mim. A sensação que eu tinha, que havia uma distância, não apenas cronológica, de milhares e milhares de anos. Não apenas uma distância geográfica. Eles moravam no Oriente e eu no Ocidente. Não uma distância linguística. Eles falavam hebraico, aramaico, grego, latim, e eu falo português. Havia, sim, uma distância gigantesca espiritualmente. Eu os via como gigantes da fé. Eu os via e me sentia apequenado diante desses homens e dessas mulheres de Deus. Eu os via e olhava para mim e me sentia extremamente medíocre. Mas com o passar dos anos, lendo, estudando, todos os dias, a palavra de Deus, eu percebi que eles eram muito parecidos comigo. E eu sou muito parecido com eles. E eu não digo aqui na galhardia, mas principalmente na covardia. Todos esses grandes homens de Deus da história, todos eles eram semelhantes a mim e a você. Tiago vai dizer que Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Ou seja, o grande Elias, talvez um dos maiores da história de Israel, a Bíblia diz que era homem semelhante a mim e a você. Eu queria mostrar para você e para mim esta noite, que o chamado de Abraão, de certa forma, é o chamado para você também. É o chamado para mim. Se houve um chamado
individual foi o de Abraão. Mas se há um chamado coletivo para a igreja, o chamado é o mesmo, e é para todos nós. E a partir desse texto, eu quero tentar mostrar para você e para mim, que você e eu recebemos também a mesma incumbência. Irmãos, diz a palavra de Deus aí, que foi o próprio Senhor quem chamou Abrão. Ora o verso primeiro comigo. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra e da tua parentela. Notem, quem chamou foi quem? O próprio Deus. Haviam pessoas mais importantes naquela época do que Abrão? No mínimo um, Melquisedeque. Mas se nós estudarmos a tradição, tinha Hammurabi, que foi contemporâneo de Abrão. E lá em Ezequiel 24:14, se não me falha a memória, tinha um tal de Daniel, que não é o Daniel, profeta que nós conhecemos. Então tinha pessoas, humanamente falando, superiores a Abraão. No entanto, Deus chamou Abraão. E dentro de qual contexto? Primeiro, dentro de um contexto de idolatria. Diz lá em Josué que a família de Abraão era uma família idólatra, que o seu pai era um sacerdote idólatra. Chamou ele, aparentemente muito velho, com 75 anos de idade. Humanamente falando, Abraão nem sua esposa Sara eram promissores. Abraão, 75 anos de idade. Sara, 65 anos de idade. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, irmãos, como Deus chamou? Deus chamou, e chamou de forma clara. Sai da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Notem, Deus chamou com um propósito, separação da corrupção. Sai da idolatria. Sai do meio dos pagãos. Sai dos deuses que os seus pais servem. Não só isso, irmãos. Por que Deus chamou? Primeiro, Deus chamou pela sua graça. Nós não encontramos méritos em Abrão. Porque Deus chama sempre pela graça, é pela bondade, é pela misericórdia. Deus chamou com um propósito, para que Abraão fosse abençoador. De ti farei uma grande nação, seja uma bênção, Abraão. E para ser também um inspirador, para inspirar outras pessoas, para se colocarem diante de Deus e dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Irmãos, pensando em você e pensando em mim, quantas pessoas mais importantes do que eu e você estão aí perdidas sem Jesus? E Jesus, pela sua graça, bondade e misericórdia, chamou você e chamou a mim. Quais são os nossos predicados? Quais são os nossos méritos diante do chamado de Deus? Nenhum. Porque Deus nos chama não pelos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Agora, irmãos, da mesma forma que Deus chamou Abraão para sair da corrupção, Ele também nos chamou para sairmos da corrupção. A Bíblia diz que todo aquele que recebe a Cristo como Senhor e Salvador é um santo, é um separado, alguém que é tirado do mundo, santificado por Deus, transformado por Deus, enchido do Espírito Santo e enviado ao mundo para mudar o mundo. Porque Deus nos chamou, irmãos, para que você e eu pudéssemos abençoar a vida das pessoas. Para que você e eu sejamos sal da terra,
para que você e eu sejamos luz do mundo, para que nós possamos ser o tempero de Deus para este mundo insosso, sem sabor, para que você e eu possamos agir como antissépticos morais, para retardar o apodrecimento deste mundo, para que você e eu possamos iluminar este mundo que jaz em trevas. O Senhor nos chamou, irmãos, para nós inspirarmos outras pessoas, começando pela nossa casa, irmãos. Notem também, irmãos, Deus chamou Abraão e fez uma aliança com ele. Primeiro, uma grande aliança. Notem o verso 2. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei. O nome, se tu uma bênção. Notem, irmãos. Primeiro, grande em quantidade. Muita gente. Uma multidão. Mas grande também em significado. Uma nação abençoada. Irmãos, nós nos equivocamos, nos achando, nós interpretando a Bíblia muito mal interpretada. A igreja começa aqui. Ela não começa lá no livro dos Atos dos Apóstolos. É aqui que a igreja começa. A partir de Abraão. Grande em número, grande em significado. Irmãos, diz aqui que Deus chama Abraão para ter uma aliança com ele, ou seja, comunhão. Agora, irmãos, olha como que o nosso Deus aparentemente é irônico. Notem, primeiro, tem uma promessa de Deus aqui. Que promessa é essa? Que daria a ele uma semente, um filho. Irmãos, presta atenção no que eu vou lhes dizer agora. O nome Abrão significa pai exaltado. Quantos filhos Abrão tinha? Nenhum. Já pensou? Seu nome significa Abrão, pai exaltado. A pessoa fala assim, prazer, qual que é o seu nome? Abrão. Opa, pai exaltado, isso mesmo. Quantos filhos você tem? Nenhum. Aí Deus chama este homem e diz assim, daqui para frente você não chamará mais Abrão, eu vou mudar o seu nome. Imagina o coração deste homem palpitando. Ai meu Deus, vai mudar meu nome para sem filho. Aí ele dá o nome Abraão, que significa pai de uma multidão. Imagina Abraão chamando os seus funcionários, os seus fornecedores, os seus amigos, a sua esposa, a sua parentela, dizendo, olha, daqui para frente ninguém me chama de Abrão. O pessoal, graças a Deus, ele caiu em si. Daqui para frente é Abraão, pai de uma multidão. Essas são as santas ironias de Deus. Deus chama às vezes pessoas que, humanamente falando, são estéreis, que não tem nada para dar, não tem nada para produzir, não tem vida nenhuma para oferecer, mas quando nós somos moldados, transformados, guiados pelo Espírito Santo, brota a vida de nós, irmãos, em nome de Jesus. A Bíblia diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Louvado seja Deus, irmãos. Notem que lá em Gênesis, quando Deus vai criar o homem, diz assim, façamos o homem. Aqui, o próprio Deus dizendo, farei de ti uma grande nação. Irmãos, é uma bênção que produz vida. O chamado de Abraão foi para gerar vida. O chamado da igreja é o mesmo. É o chamado para gerar vida. Não vida biológica, mas vida espiritual. Abraão não gerou apenas vidas biológicas, ele gerou também vidas espirituais. Irmãos, é a vida que traz crescimento, fortalecimento. Agora, irmãos, notem que Deus chama Abraão e dá
e dá a ele, melhor dizendo, algumas tarefas. A primeira delas, irmãos, caminhar. Olha o verso 4 comigo. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Vocês perceberam, irmãos, que a fé nos leva a caminhar? A fé cristã não é uma fé estática, imóvel. É uma fé andante. Ninguém sabe direito o significado da palavra hebreu, mas uma das possibilidades é caminhante, andante, errante. Nota, irmãos, este homem foi chamado por Deus para caminhar, porque a fé sempre nos leva a caminhar, a prosseguir, a andar, a crescer. A fé cristã não é uma fé que nos coloca num mosteiro, ajoelhados 24 horas por dia, clamando pelo mundo, não. É uma fé que nos faz andar pelo mundo, levando vida. Mas não só isso, irmãos. Diz a palavra de Deus que a fé nos leva a objetivos claros na vida. Olha o verso 5 e 6. Levou Abrão consigo Sarai, sua mulher, Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido. E as pessoas que cresceram em Harã partiram para a terra de Canaã. Irmãos, a terra de Canaã era a terra prometida. É a terra que Deus mandou Abraão ir. Não manda apenas caminhar, mas manda caminhar de acordo com a vontade dele. Agora, irmãos, todos nós aqui caminhamos. O problema é se nós estamos caminhando de acordo com a vontade do Senhor. Você pode caminhar até de marcha ré, mas você está caminhando. O negócio não é apenas caminhar, é caminhar no objetivo certo. Diz aqui que ele foi para Canaã. Ele não foi para outro lado, ele não foi para o Egito, foi para Canaã. Ele foi para onde o Senhor lhe mandara. Então, irmãos, caminhe, mas caminhe em direção à vontade soberana, santa do Senhor, para a sua vida e para a minha. E Deus fala com você e fala comigo. O problema é a obediência. Não tem faltado direção, tem faltado obediência para mim e para você. Irmãos, mas uma coisa que me chama muita atenção em Abraão, é na medida que ele ia andando, ele ia montando uma coisa, que está aí no verso de número 7. Apareceu o Senhor a Abraão, e lhe disse, darei à tua descendência essa terra. Ponto, olha o que diz, ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Irmãos, tenda e altar. Tenda nos diz que Abraão era peregrino, e altar nos diz que ele era um homem consagrado ao Senhor. Irmãos, ele montava a tenda, sou um peregrino, ao mesmo tempo, ele era um adorador. O que a Bíblia vai dizer a respeito dos crentes? Que você e eu somos também peregrinos e forasteiros. Essa tenda aqui, irmãos, Paulo vai dizer que ela está apodrecendo, que ela está rasgando. Mas nos espera um edifício feito pelo próprio Deus. Então a vida do crente é uma vida de caminhar, montar tendas e altares, montar tendas e altares, montar tendas e altares. Olha o que vai dizer, irmãos, no verso de número, versículo 8. Passando dali o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente, e a Ai no oriente. E ali edificou o quê? Um altar. Novamente um altar, irmãos. Se você ler o capítulo 13, verso 4, olha aí. Até o lugar do altar que outrora tinha feito. Olha o capítulo 13, verso 18, irmãos. Olha comigo aí. E Abrão, mudando de suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mane, que estão junto a Hebrom. Levantou-se ali um quê? Um altar ao Senhor. Nota, irmãos,
que a vida do crente, ela é feita de tendas e de altares. Tendas e altares. Onde você monta a sua tenda, você tem que erguer um altar ao Senhor, irmãos. Ah, se os casais pensassem assim. Casou, mudou para sua casa, a primeira coisa, erguer um altar ao Senhor. E nós somos crentes, nós não erguemos um altar de gesso, nem de lata, nem de bronze, nem de prata. O altar que nós erguemos, irmãos, é a cruz. É quando nós ficamos a cruz no centro da nossa casa, quando a cruz é a razão de ser da nossa família. É quando o Senhor Jesus é não apenas o visitante, mas o morador mais especial da nossa casa, irmãos. Tem um texto que nos ajuda a entender isso, irmãos. Provérbios 4:18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Na medida que você monta tendas e ergue altares, você vai se aproximando mais e mais do Senhor. Eu sugiro que você leia durante a semana o Salmo 84. Diz que cada um de nós estamos indo de força em força até chegarmos a Deus em Sião. De força em força. Desmontando tendas, armando altares. É assim que a vida funciona, irmãos. Agora, irmãos, notem que a fé nos tira da inércia e nos põe em movimento. Olha o verso 9 do capítulo 12 comigo, por favor. Depois seguiu Abrão, dali indo, olha o detalhe aí, sempre para o Neguebe. Vou ler de novo o texto. Depois seguiu Abrão, dali, indo sempre para o Neguebe. No verso 4 diz que ele partiu. No verso 5 diz que ele partiu e chegou. No verso 6 diz que ele atravessou. No verso 8 diz que ele passou dali. E o verso de número 9 vai seguir dizer que ele seguiu dali. Nota, irmãos, é sempre movimento, é sempre movimento, é sempre movimento. E sempre rumo à vontade de quem? De Deus. De Deus. Sempre. Irmão, você está achando que isso aqui é só para Abraão? Isso aqui está claro, explícito, que é para mim e para você, meu irmão. Agora, olha as promessas contidas aí, nos 3 primeiros versículos. Primeira promessa, irmãos, a promessa da semente. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a casa do teu pai, vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Promessa de um filho. Irmãos, e Deus prometeu, e Deus cumpre. Deus é fiel em cada uma das suas promessas. As promessas de Deus não falham. Eu tenho muito medo de apanhar, senão eu tinha muita vontade de fazer uma coisa. Primeiro, mandar fazer alguns adesivos, escrito assim, e você? Porque às vezes eu passo e vejo um plástico no carro escrito assim, Deus é fiel. Ok, está certo. Mas eu queria colar outro embaixo, e você? Mas e o medo de apanhar? Quem tiver coragem, eu financio os adesivos. Não conte comigo, por favor, mas eu financio os adesivos. Primeiro, irmãos, Deus cumpriu a promessa? Claro que cumpriu. Irmãos, aqui começa Israel. Israel, irmãos, começou como um povo. Os 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, e virou uma nação. O povo de Deus é igual à igreja. Abraão é um tipo de Cristo, a partir de Cristo a igreja. Segunda promessa, irmãos, terra, sustento. Faltou alguma coisa para Abraão? Deus foi abençoando Abraão. Onde Abraão colocava a planta do seu pé,
Deus ia abençoando Abraão. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus abençoa aqueles que o honram, porque a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Deus cumpriu o prometido, deu a ele o sustento. Eu não estou dizendo que ninguém vai ficar rico aqui não, irmãos. Eu não sou da teologia da prosperidade, não. Eu sou da teologia bíblica. A maioria de nós aqui esquece, vai ficar, isso mesmo que a gente está aí, melhorar um pouquinho. Mas vai sustentar a gente. Ele vai dar contentamento, irmãos. Uma das coisas que você mais precisa não é de dinheiro, é de contentamento. Porque a maioria de nós reclama muito, pouco que falta, e agradece pouco, muito que tem. Duvido que tenha alguém aqui que faça menos de 3 refeições por dia. Se você faz menos de 3 refeições, porque você quer. Ou regime. Que não é bom também. Ficar muito tempo sem comer. Você procura nutricionista. Que eu sou pastor. Outra promessa, bênção. Deus abençoou a vida deste homem. O livrou, irmãos, de vários perigos. O abençoou o tempo inteiro. Este homem foi fiel a Deus o tempo inteiro? Não. Houve momentos na vida de Abraão que ele pisou na bola, que ele pestanejou. Mas Deus abençoou a vida dele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você quer ser abençoado também, eu tenho certeza. Porque eu quero, eu não sou diferente de você. E você não é diferente de mim. Irmãos, se nós andarmos rumo ao Negueb, se nós andarmos debaixo do cajado do santo pastor, nós seremos abençoados. Eu não tenho dúvida nenhuma com relação a isso, irmãos. Mas nenhuma dúvida. Eu tenho mais dúvida do que eu existo do que isso. Deus é o Deus da bênção. E bênçãos em todos os sentidos. Bênçãos emocionais, bênçãos relacionais, bênçãos afetivas e bênçãos espirituais e materiais. Tem gente aqui, irmãos, que foi fiel a Deus, Deus tem honrado, construiu casa, comprou carro e ganha muito menos do que a maioria das pessoas que eu conheço. Chama bênção de Deus. A bênção do Senhor enriquece e não traz consigo tristeza. Está na palavra de Deus. Mas Abraão também, irmãos, recebeu uma coisa: proteção. Proteção. O mesmo Deus que provê alimento para suas ovelhas, capim e água, é o mesmo Deus que atravessa o vale da sombra da morte conosco. O mesmo Deus que tem o cajado para nos guiar, tem a vara para separar a cabeça do lobo. Caminho para o fim, irmãos. 4 aplicações, eu queria que você prestasse atenção em cada uma delas. Primeiro, fé não é crer apenas nas evidências, é obedecer, apesar das consequências. Quando tudo se mostra favorável, não é difícil obedecer, não, irmãos? Mas não é mesmo. Isso não é fé. Fé é crer apesar das evidências. Obedecer apesar das consequências. Abraão, irmãos, recebeu talvez a missão mais dolorida que um ser humano possa receber na vida. Pode receber da vida, desculpa. Sacrificar o seu filho Isaque. Mas diz o texto, irmãos, que ele foi aonde o Senhor o mandara ir com seu filho, guiado pelo Senhor até o Monte Moriá. E Hebreus vai dizer que ele foi consciente de que Deus era capaz de ressuscitar o seu filho. Irmãos, que coisa horrível você andar com seu filho do lado, com lenha, com cutelo na mão para sacrificá-lo, colocá-lo no altar. Aí quando você vai, você ouve um berro, tem um cordeirinho entrelaçado nos arbustos.
Irmãos, aquele cordeiro ali apontava para Cristo, da mesma forma que Isaac apontava para Cristo. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus pediu o filho de Abraão em sacrifício, mas depois não sacrificou. Mas esse mesmo Deus entregou o filho dele em sacrifício, por mim e por você. Segundo, irmãos, fé sem obediência é morta, e ação sem fé é pecado. Irmãos, muitas vezes nós falamos, eu tenho fé, mas nos falta obediência. Nos falta ir. Irmãos, uma vez eu fui pregar, não sei se foi na formatura do 100, foi num evento aí, um evento grande na época. Eu falei assim, olha, eu queria que você pegasse o papel e a caneta e anotasse, porque eu tenho uma frase profunda, que nem Sócrates, nem Platão, nem Aristóteles, ninguém nunca disse. A melhor maneira de ir é indo. Ah, eu quero lá em São Paulo. Qual que é a melhor maneira de ir? O que você acha? É indo. Não tem outra maneira de ir sem ser indo. A melhor maneira de ir é indo. Quantos de nós queremos ir, mas não saímos do lugar? Isso se chama, irmãos, fé sem obediência. É morta. Agora, ação sem fé é pecado. Você vai todo atabalhoado. Você vai sem norte, dando uma cabeçada aqui e outra colar. Isso não é de Deus também. Outra coisa, irmãos. Que tal você e eu seguirmos Abraão? Primeiro, obedecendo a Deus, mesmo sabendo que nós não sabemos o que Deus sabe a nosso respeito. Todo mundo conhece a brincadeirinha, mas não custa fazer, tem gente nos visitando aqui, né? Um médico panteísta é aquele que crê que Deus é tudo e tudo é Deus. Chegou perto de um crentezinho, novo ainda, e perguntou para ele, se Deus sabia que Abraão tinha fé o suficiente para entregar o seu filho Isaque ao sacrifício, por que Deus pediu? O menino não soube responder. Aí falou assim, mas tem um senhor na nossa igreja que é muito sábio. Ele é analfabeto, porém muito cheio do Espírito. Chamou aquele senhor, o senhor veio, todo humilde. Aí o médico fez a mesma pergunta. Se Deus sabia que Abraão tinha fé o suficiente para entregar o seu filho Isaque ao sacrifício, por que Deus pediu? Aí o senhor, muito sábio, respondeu, Deus sabia, mas Deus também sabia que eu não sabia, por isso mandou Abraão fazer para que eu ficasse sabendo. Vocês decoraram? Deus sabia, mas Deus também sabia que eu não sabia, por isso mandou Abraão fazer para que eu ficasse sabendo. Se nós queremos, irmãos, ser como Abraão, nós temos que eliminar algumas palavras, como, quando, nem, por quê? Tem hora que tem que ir mesmo, irmãos. Vai na bênção. Vai na bênção do Senhor. Garçonete agora. 5, irmãos. Abraão aprendeu a recomeçar. A vida cristã vitoriosa é uma série de recomeços. Você sabia disso? A vida cristã vitoriosa é uma vida cheia de recomeços. Você está achando que Abraão não caiu, não, irmãos? Caiu algumas vezes, mas ele recomeçou. O que significa recomeçar? É começar de novo. Irmãos, você na sua caminhada cristã, vai ter momentos que você pode retroceder, você pode cair, mas sacode a poeira e dá a volta por cima, irmãos. Irmãos, tem que ter muita coragem para levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Se você cair, irmãos, a Bíblia diz que Deus te levantará. Tem uma música, eu não canto nada, Deus me livre, mas diz assim, estão chegando os pretensos donos de Jesus, cuidado que eles também vão te pôr numa cruz. Se você aceitou Jesus como seu Salvador, não deixe ninguém mais te julgar. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor da sua vida, meu irmão. E ninguém vai te julgar. Caiu, levanta, Zé. Levanta, Maria. E dá uma amém aí que você já caiu, Zé. Você faz favor, levanta aí. Entendeu?
E que você que está meio caidão aí, ó, você levanta, põe em juízo. E por último, irmãos, não basta apenas levantar, tem que montar tendas e erguer altares ao Senhor. Eu queria que os Abraãos de Deus ficassem de pé e as Saras de Deus ficassem de pé neste momento. Que os Isaquezinhos ficassem no colo das mamães aí ou do papai. Irmãos, eu creio que Deus não fez eu mudar de sermão segunda vez à toa. É a segunda vez que eu mudo em 2 semanas de sermão. Espero que semana que vem eu não faça de papelão de novo. Mas eu queria que você olhasse para a sua vida. Como tem sido a sua vida? Primeiro, sai da tua casa, da tua parentela. Você tem obedecido à voz de Deus? Ou sai da igreja, que você tem ouvido, sai da igreja, não volta nunca mais para ela, seja um desigrejado. Qual é a voz que você tem ouvido? Do Espírito de Deus ou do Espírito de porco? A Bíblia diz que Satanás se transforma em anjo de luz para nos enganar. Outra coisa, irmãos, você tem que ter consciência de que você é peregrino, que você tem que montar tendas e erguer altares. Irmãos, você não tem uma casa, você está administrando uma casa. Você não tem um carro, você está administrando um carro. Tudo que você tem é do Senhor. Mas você não vai dar para os outros, não, que o Senhor mandou você administrar, entendeu? Se você chegar aqui e falar assim, está escrito da minha casa aqui para a igreja. Não. Deus deu para você administrar, não é para nós, não. Volta com essa escritura para lá. Não queremos casa sua, não. Outra coisa, a sua fé é uma fé andante, que não vacila. É uma fé que caminha rumo à vontade do Senhor, mesmo tropeçando aqui, tropeçando acolá. Pedras estarão diante de nós, irmãos. Nós temos que desviar delas, mas uma aqui, outra ali, não tem jeito. Então eu queria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos, que você fizesse a sua oração, que eu vou fazer a minha, e depois eu vou orar por todos nós, em nome de Jesus. Ó Pai, nós clamamos, em nome de Jesus. O Senhor tenha misericórdia de nós, ó Deus. Dai-nos, ó Pai, sensibilidade para ouvirmos a Tua voz. A mesma voz que chamou Abraão, a sua esposa, na época o seu sobrinho, ó Deus. Tem misericórdia. Dai-nos, ó Deus, um coração obediente para ouvir, discernir e agir, em nome de Jesus. Que nós sejamos, ó Pai, a semelhança de Abraão, conscientes que somos estrangeiros e peregrinos, que os nossos pés estão de fato aqui na terra, mas a nossa mente está na glória, está junto a Ti, ó Deus. Que nós possamos caminhar em fé, em obediência ao Senhor, ó Deus. Tem alguém que entrou aqui esta noite que ainda não é convertido, que não faz parte dessa família bendita do Senhor, ó Deus. Seja ele jovem, adolescente, criança, idoso, seja ela, ele, que possa ser transformado pelo Teu Espírito esta noite. Se tem alguém aqui que já se converteu de fato, mas que tem titubeado muito na fé nos últimos tempos, que essa pessoa também seja restaurada, possa procurar a liderança da igreja e acertar sua vida com o Senhor o mais rápido possível, Deus. Porque a Tua palavra diz que nós devemos Te buscar enquanto há tempo. Que haja um mover do Teu Espírito no nosso meio esta noite, ó Deus. Que haja quebrantamento diante do Senhor. Que haja, ó Deus, vontade, desejo enorme de ter essa santa intimidade que nosso pai Abraão teve contigo. É a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Irmãos,